Quais são as principais dores do empresário? Eu fiz uma pesquisa para mapear as principais dores do empresário. Hoje eu vou mostrar um pouco dessa pesquisa para você e vou te mostrar também qual é a maior dor do empresário, segundo as respostas que eu coletei nessa pesquisa. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, sou engenheiro e sou empresário. Atuei durante muitos anos no ramo de cursinho pré-vestibular online, participo desse ramo até hoje. Mas agora que eu estou um pouco mais fora da operação, eu resolvi fazer esses vídeos para ajudar outros empresários que ainda participam ativamente do dia a dia das suas empresas. Então vamos começar. Antes eu quero te pedir uma coisa. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar, aí sim você se inscreve no canal, você curte o vídeo e ativa as notificações para receber os próximos conteúdos. Ao longo do vídeo, se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever nos comentários e também pode mandar mensagem para mim no Instagram, que está aparecendo em algum lugar aqui na tela o meu Instagram, tá bom? Vamos começar aqui. Eu quero mostrar para você as perguntas que eu coloquei na pesquisa, e as perguntas são essas aqui, ó. Quais são essas perguntas? A primeira pergunta é: quantos funcionários a empresa tem? Qual o faturamento anual da empresa? Quantos sócios você tem na sua empresa principal? Qual é o setor em que a sua empresa atua? Qual é o principal desafio interno que você enfrenta na sua empresa hoje? Qual é o principal desafio externo que a sua empresa enfrenta hoje? Qual é o principal desafio que você enfrenta como empresário, não necessariamente só dentro da empresa? Qual é o seu principal objetivo de vida com a sua empresa? E aqui eu coloco uma observação: não seja político. Lembre-se que a pesquisa é 100% anônima, e realmente é 100% anônima. Tá? Você é sócio operacional de quantas empresas? Ou seja, empresas que você participa no dia a dia. E você tem familiares que também são seus sócios operacionais ou que respondem diretamente para você em alguma das suas empresas? Ou seja, você trabalha com parente, né? Essa é a pergunta. Eu vou deixar o link dessa pesquisa que eu mostrei para você na descrição do vídeo, se você quiser participar da pesquisa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na aba de respostas. Aqui a gente tem algumas respostas, você vai ver que não tem o nome do empresário, mas tem uma série de respostas, tá bom? A gente tem os gráficos, depois eu vou dar uma passada pelos gráficos com você da pesquisa. Eu quero te mostrar primeiro quais são os setores de atuação. Primeiro aqui, ó. Qual é o setor em que atua a sua empresa, em que a sua empresa atua? Então tem vários setores, desde comércio de caminhões, passando por consultoria, ramo de educação. São empresários basicamente da minha rede de contatos. Então tem a área de serviços, software, fintech, financeiro, moda, varejo de moda, deve ser venda de roupa, não sei exatamente o que é. Educação, edtech é educação, né? Tem a área mais de tecnologia, marketing, consultoria, SaaS e fintech, mais AI, enfim, várias coisas. Branding, deve ser uma agência de branding. E, enfim, aqui tem várias áreas representadas nessa pesquisa. O que eu fiz com essa pesquisa? Eu agora quero analisar com você algumas das respostas. E a primeira pergunta é essa aqui, ó. Qual é o principal desafio interno que você enfrenta na sua empresa hoje? Eu separei essa resposta em 5 áreas. Gente, que é RH, cultura, gestão de pessoas. Operações, que é a máquina funcionando, entra ali na parte de financeiro, administrativo, processos. Marketing e vendas, que é a parte de crescimento, muita gente chama isso de growth, para dizer que é crescimento. E também produto, que é o produto propriamente dito que a gente vende para o cliente ou o serviço. E eu quero te mostrar aqui na pesquisa, olha só que interessante esse gráfico. 47% das respostas a essa pergunta do qual é o principal desafio interno que você enfrenta na sua empresa é gente. E eu quero dedicar esse vídeo a falar especificamente sobre esse assunto, tá? Eu quero dedicar o vídeo de hoje a falar mais sobre essa parte aqui de gente. Deixa eu olhar as respostas que o pessoal deu. Eu vou filtrar aqui por gente. Pronto. Então, qual foi a resposta para a pergunta? Mão de obra, treinamento, depende muito do treinamento de todo mundo, tem a ver com gente. Maior comunicação e colaboração, assumo que é entre as pessoas. Segurar a minha equipe, ou seja, retenção de talentos. Mão de obra, conectando ali com o avanço tecnológico, ou seja, será que a mão de obra está evoluindo na velocidade que a tecnologia pede? O turnover, que é a gente saindo da empresa, então volta a falar sobre retenção de mão de obra. Cultura, contratação, atrair e reter talentos dentro do orçamento, gestão do time, alinhamento de cultura, gestão de equipe e caixa, alinhar a visão com todo o time para conseguir delegar mais, ou seja, ficar menos escravo da empresa, montar uma equipe, aí tem a ver com recrutamento e seleção e retenção de talentos, produtividade versus home office, porque hoje está essa briga, onde que é mais produtiva, no home office ou no presencial, e por fim, pessoas, tá? Então, de novo, se você quiser participar dessa pesquisa,
Eu vou deixar o link para participar da pesquisa nos comentários do vídeo, aqui na descrição do vídeo, na verdade. E se você já está gostando desse conteúdo, agora é o momento de você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, porque a gente vai começar a fazer um pouquinho aqui da análise, tá bom? Bom, qual é o nosso contexto? O nosso contexto é que, de fato, o maior problema dos empresários, que aparece com maior frequência, é essa parte de gestão de pessoas. Realmente a gente tem muitas pessoas reclamando sobre a dificuldade de contratação, a dificuldade de manter talentos, a dificuldade de reter os talentos e a dificuldade de lidar com as pessoas no dia a dia da empresa. Por quê? Porque, cara, as pessoas, elas não sabem exatamente o que elas querem em cada contexto da vida, né? Se você está ali numa reunião familiar e pergunta assim, o que você quer da sua vida daqui a um tempo? A maioria de nós não sabe responder. Se você está num contexto de entrevista de emprego, o dia a dia da empresa, a gente também não consegue responder direito. Se a gente está num contexto só de empresários, um grupo de empresários, eu participo de alguns, as pessoas, não sei direito, ainda estou olhando. Esse excesso de informações que nos bombardeiam diariamente deixam a gente meio sem saber o que a gente quer, sem saber o que fazer. O empresário, quando ele olha para essa situação, ele também não sabe direito o que fazer, mas ele sabe que, cara, é difícil garantir que ele está ali trabalhando com as pessoas corretas. Então vive essa luta de contrata, demite, treina, aperfeiçoa a equipe, enfim. É um problema para nós empresários a gestão de pessoas. Agora, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel diante disso? E eu não vou dizer para você que eu tenho a resposta pronta, a resposta perfeita, e qualquer pessoa que te disser assim, porque a minha equipe funciona maravilhosamente bem, ela vai estar mentindo, tá? Toda empresa tem desafios. Eu vou te dizer um pouquinho daquilo que funcionou para mim. Não quer dizer que eu salvei, não quer dizer que eu tive o melhor resultado da Terra, ainda poderia ter sido um resultado muito melhor, mas tem alguns aprendizados que eu gostaria de compartilhar com você e que podem te ajudar e que eu já vi funcionar, inclusive, com outras pessoas. O primeiro deles é o seguinte, talvez seja a nossa grande missão como empresário. Nós, como empresários, nós temos que garantir que todas as pessoas entendem quais são os valores da nossa empresa. Quando eu falo todos, eu estou me referindo tanto às pessoas que estão dentro da sua empresa, quanto às pessoas que estão fora da sua empresa. Primeiro, dentro da empresa, você tem os seus sócios, você tem os seus colaboradores. Essas pessoas precisam entender quais são os valores da sua empresa, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais especificamente sobre isso. Quais são os princípios, os valores que regem a sua empresa. As pessoas de fora, ou seja, candidatos a trabalhar na sua empresa, prestadores de serviço, clientes, eles também precisam entender quais são os valores da sua empresa. E não basta a gente ir lá e fazer aquela página no site, missão, visão e valores, e listar os valores. Talvez para quem é de fora, missão e visão seja bacana, valores a gente trabalha um pouco mais para ficar mais explícito, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ajuda. Mas dentro da empresa, com quem trabalha com você, é um pouquinho mais delicada a situação. O que eu quero dizer quando eu me refiro ao valor? O que eu acho importante? Eu acho importante você, como empresário, sozinho ou com seus sócios, montar uma lista de valores da sua empresa, sei lá, os 5 principais valores da sua empresa. Geralmente esses valores têm muito a ver com os nossos valores pessoais como empresário. Se você até quiser um teste de valores, você pode escrever nos comentários que eu te mando depois, ou manda lá no Instagram que eu te mando um teste bacana de valores que eu já vi, já fiz algumas vezes e funcionou bem. Além dessa lista, para cada valor é importante você explicar o que é cada valor. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que foco no cliente é um valor para você. Na minha empresa, a gente tinha esse valor foco no cliente, e a gente tem esse valor foco no cliente, e esse valor significa entregar para o cliente aquilo que vai fazer com que ele alcance o resultado que o motivou a nos contratar. Ou seja, a pessoa matricula num cursinho porque ela quer passar no vestibular. Então, o foco no cliente significa que eu vou entregar para aquela pessoa tudo o que ela precisa para passar no vestibular muito concorrido. Mas não necessariamente é o que ela quer. Por quê? Porque eu sei que para passar no vestibular muito concorrido, eu preciso fazer muitos exercícios. E às vezes a pessoa só quer mais aula. E eu tenho que orientar a minha equipe a entregar para o cliente essa visão, explicar para ele, o mais importante é fazer exercício, cobrar do cliente se ele já fez os exercícios que estavam previstos, garantir que os clientes estão fazendo os exercícios, treinando para o vestibular. Em outra empresa de educação, o foco no cliente pode ser garantir que a aula é a melhor do mundo. Poxa, as nossas aulas são excelentes? São, mas o nosso foco é em fazer exercícios. Tem empresas que são do nosso setor que o foco é em fazer a melhor aula. Os exercícios, inclusive, os alunos buscam por fora, se eles quiserem. Então você precisa deixar isso claro, explicar o que é cada valor. Por exemplo, lealdade. Existem diferentes definições de lealdade. Para você é uma definição, para o seu colaborador pode ser outra. Então você precisa escrever a sua definição de lealdade. E além de listar os valores e explicar o que é cada valor, você tem que montar uma pequena lista para cada valor com 2 partes. A primeira parte são comportamentos que são coerentes com aquele valor. Por exemplo, na minha empresa, um comportamento que é coerente com o valor foco no cliente, responder à dúvida do aluno o mais rápido possível, no mesmo dia. Esse é um comportamento coerente. Então todo mundo que trabalha em contato direto com o cliente
nessa função de tirar dúvida, sabe que tem que responder a dúvida rápido. Se cai uma dúvida lá para ela responder, ela demora 2 dias, ela já está contra o valor. Ela não está cumprindo aquele comportamento. Fica fácil até para comunicar com a pessoa, fica melhor para comunicar com a pessoa. E você tem que colocar uma outra parte nessa lista, que são comportamentos incoerentes com cada valor. Por exemplo, nesse caso aí, nesse valor de foco no cliente, e a gente não admite na nossa empresa que reclame dos alunos, que fale mal dos alunos. Ah, esse aluno é muito burro, esse aluno é muito preguiçoso, esse aluno é muito isso. Não, a gente não admite. A gente não fala mal do aluno. A gente entende a necessidade do aluno. O que foi que você não entendeu? Por que você não quer fazer esse exercício? Então a gente foca muito nessa comunicação com o aluno. E você tem no seu processo seletivo que filtrar os candidatos para que passem só aqueles que estão de acordo com os valores da sua empresa. Então você vai colocar perguntas, você vai colocar testes e periodicamente dentro da sua empresa você tem que verificar se as pessoas estão alinhadas com esses valores. Por quê? Porque as pessoas mudam. As pessoas mudam com o tempo, não mudam muito, mas elas vão mudando de objetivos, de desejos, de, enfim, situações que em algum momento ela se mostra incoerente com um determinado valor. Às vezes elas esquecem dos valores. Então era muito comum a gente ter na empresa pessoas que reclamavam dos alunos. Sempre tinha alguém que falava, cara, a gente não reclama de aluno aqui. O que esse aluno está precisando? Como você resolve o problema dele sem precisar reclamar dele? Entendeu? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Um exemplo de erro estratégico e um exemplo de acerto. Quando a gente estava construindo a nossa plataforma de estudo em 2017 para 2018, estava meio que um boom de desenvolvimento tecnológico, né, de desenvolvedores. Estava muito caro contratar desenvolvedor. E o nosso CTO, na época, ele teve a ideia de contratar um monte de profissional meia boca, mas que tinha muita experiência para construir a plataforma. E a estratégia dele era a seguinte, e os caras eram até meio acomodados, assim, né, há muito tempo na mesma função, e a estratégia dele é assim, não, cara, a gente faz o seguinte, a gente contrata esses profissionais aqui, que têm experiência, eu sei, eles estão um pouco acomodados, mas eles também são mais baratos, e a gente coloca eles para trabalhar com jovens muito inteligentes, a gente tinha acesso ali ao pessoal do ITA, então a gente sempre trazia alguns desenvolvedores do ITA. E a gente coloca essa turma para trabalhar com desenvolvedores que são alunos do ITA, das escolas de tecnologia de São José dos Campos. Com o tempo, rapidamente, esses caras que são jovens e inteligentes, mas não têm o conhecimento, vão adquirir o conhecimento dos mais velhos, que estão acomodados, são mais experientes, e a gente vai trocar a equipe. Eu não sabia nada de empresa, acreditei. Qual foi o resultado? O objetivo era que os jovens, inteligentes e sem experiência adquirissem o conhecimento dos experientes acomodados, né, rapidamente. Qual foi o resultado? Os jovens ficaram acomodados. É um erro estratégico. Por quê? Porque a gente, lá na empresa, a gente sempre prezou muito por capacidade intelectual, tinha que ser inteligente, resolver problema rápido, agilidade. Então essa estratégia não funcionou. A gente teve que trocar a equipe de desenvolvimento toda. Imagina o dinheiro que você não perde tendo que trocar toda a equipe de desenvolvimento. Beleza. Aí chegou uma outra situação, que essa eu considero que foi um acerto. A gente abriu uma sede em Belo Horizonte e a gente queria montar uma super equipe de monitores para tirar dúvidas dos alunos. Cara, o FMG, o FOP, várias faculdades ali. O desafio que eu passei para a equipe foi, gente, nós temos 8 vagas e a gente vai selecionar 1% melhor. Eles olharam e falaram assim, não, beleza. Daí a pouco volta. Bruno, peraí. Então você tá falando que a gente tem que ter 800 pessoas no processo seletivo? Eu falei assim, como assim? Porque se são 8 vagas e você quer 1% melhor, então tem que ter 800 pessoas no processo seletivo. Eu falei, é isso mesmo, 800 pessoas. Tá, mas aí a gente vai abrir para qualquer faculdade? Não, você vai abrir para o UFMG, para as outras federais e esses cursos aqui. Passei os cursos que o pessoal tinha para escolher, né? A gente passou. Esse foi um desafio. Eles fizeram uma grande divulgação nessas faculdades que são mais exigentes, ou seja, a gente garantiu uma capacidade intelectual elevada. Por quê? Porque se a gente quer passar os alunos, quer aprovar os alunos num vestibular muito concorrido, a gente precisa de alunos que entendem a vida dos candidatos, que já passaram por vestibulares muito concorridos. Por isso, trazer monitores que fizeram Universidade Federal, que estavam matriculados na Federal, numa universidade pública. Beleza? Jovens inteligentes também. O que a galera fez? A galera foi atrás, fez uma grande divulgação e a gente fez um funil. Um funil... parece uma conversa de marketing, mas não é não. A gente colocou essas 800 pessoas para fazer um teste de raciocínio lógico, para ver a capacidade intelectual deles. Por quê? Porque não adianta nada a pessoa não ter capacidade intelectual, porque ela demora para aprender. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E depois desse teste de raciocínio lógico, a gente já tinha ali a galera com a capacidade intelectual que a gente queria, a gente fez um teste de alinhamento com a nossa cultura, com pesquisas e o próprio formato do teste para ver se a pessoa tinha os valores da empresa. Resultado, 800 candidatos, as 8 vagas foram satisfeitas. Nessa época que essa turma estava trabalhando na empresa, a gente teve os maiores índices de satisfação dos clientes. 3 desses 8 vieram a se tornar líderes de equipe dentro da nossa empresa, outros evoluíram para outras empresas, enfim, cada um segue um caminho. Mas qual foi o grande aprendizado que eu tirei dessa situação? Não abrir mão de capacidade intelectual e alinhamento cultural. Por quê? Porque uma pessoa que tem capacidade intelectual,
que tem um processador bom, que tem capacidade de aprender, é uma pessoa que aprende. Você passa um desafio para ela, ela supera aquele desafio porque ela tem capacidade de aprender. Você passa um novo ensinamento, ela aprende. Você fala com ela para aprender uma tecnologia, para aprender uma metodologia, ela aprende, porque ela tem capacidade de aprender. E o alinhamento cultural é porque a pessoa fica ambientada e dentro daquela empresa, onde ela tem alinhamento cultural, ela vai crescer mais feliz, ela cresce naturalmente. Então é bom para todo mundo. Quero saber se faz sentido o que eu falei para você até agora. Esse vídeo talvez foi um pouco mais corrido, mas enfim, é um assunto importante que eu acho que vai ajudar um pouco a resolver esse problema de gente na empresa, que é você ter clareza sobre os seus valores, deixar esses valores claros para todo mundo, no detalhe, ou seja, até com comportamentos que são coerentes e outros comportamentos incoerentes com esses valores, e escolher alguns pilares, por exemplo, no meu caso, capacidade intelectual e alinhamento cultural. Eu não sugiro você abrir mão de nenhum dos dois, porque, cara, ninguém gosta de trabalhar com gente que tem baixa capacidade intelectual, por assim dizer, e trabalhar num lugar onde nem todo mundo tem alinhamento cultural é ruim para todo mundo. Se você gostou desse vídeo até agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas e curte o vídeo, tá? Na sequência eu vou fazer mais vídeos falando sobre o resultado dessa pesquisa. Se você quiser participar da pesquisa, tá aí na descrição do vídeo o link para participar da pesquisa. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.